se você me emprestar um pouco do seu tempo, eu vou te explicar o que é esse negócio de uma fração como potência de um número e vou te ajudar a responder essa questão que está aparecendo aí. Vamos começar? Bem, a nossa questão é essa daqui. 8 elevado a 1 sobre 3, ou 1/3, abre parênteses, 10 menos 3, fecha parênteses, mais 4 ao quadrado. Para começo de conversa, vamos relembrar uma coisa muito importante. Sempre que a gente tiver um número aqui do lado de fora de um parênteses, mas ao lado dele, sem uma operação de soma, subtração, multiplicação, divisão aqui aparecendo nenhum sinal, significa que existe uma multiplicação entre esse número e o que está entre parênteses. Ou seja, a gente vai reescrever isso aqui como 8 elevado a 1/3 vezes 10 menos 3, que é o que está entre parênteses, mais 4 ao quadrado. Tudo bem? Agora vamos gastar um tempinho entendendo o que é esse 8 elevado a 1/3. Desde já eu te adianto, todo número elevado a uma fração, na verdade, é uma representação de uma raiz. Como assim? Olha só, vamos pegar a raiz mais comum que nós conhecemos, raiz quadrada de 4. Isso aqui pode ser representado como 4 elevado a 1 sobre 2. Um número elevado à fração representa uma raiz. Do mesmo jeito, esse 8 elevado a 1/3 representa uma raiz. A raiz cúbica de 8. Esse número debaixo da fração, ou seja, o denominador, ele é o índice da raiz, e o número de cima, o numerador, ele é o expoente, ou seja, a potência do que está dentro da raiz. Então, para começo de conversa, é muito bom deixar isso claro. Quer ver mais um exemplo? Olha só, se eu tenho 2 elevado a 5 sobre 3, o que isso significa? Que será uma raiz, a parte de cima vai ficar como potência do número de dentro, então 2 elevado a 5, e a parte de baixo vai ser o índice da raiz. Você pode acabar encontrando essa representação em alguns problemas de matemática. Então é bom você estar ciente que quando você vê uma fração como potência, você vai reescrever aquilo ali como sendo uma raiz. Então essa questão, na verdade, é raiz cúbica de 8 vezes 10 menos 3, fecha parênteses, mais 4 ao quadrado. Tudo bem até aqui? E para resolver isso aqui, a gente vai estabelecer uma ordem para fazer as coisas. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente sair misturando as operações. E bem, na matemática, se existe parênteses, a gente sempre começa resolvendo o que está entre parênteses. Porque os símbolos como parênteses, colchetes e chaves, eles servem para isolar, para separar certos termos, certos números de uma expressão. E a gente sempre precisa começar resolvendo o que está dentro deles. Aqui não tem colchetes nem chaves, então a gente vai se atentar ao parênteses e vai começar por ele. Então vamos reescrever o que já tinha na questão, a raiz cúbica de 8, vezes 10 menos 3 dá 7, mais 4 ao quadrado, já que nós não estamos mexendo nos outros termos da expressão. Ah, você poderia resolver o 4 ao quadrado antes? Pode. Você pode resolver a raiz cúbica de 8 antes? Pode. Mas você pode se deparar no futuro com situações em que ou você não possa fazer isso, ou que fazer isso confunda visualmente a sua resolução e você se atrapalhe. Então vamos seguir a ideia de sempre resolver os parênteses primeiro. E agora, o que é que nos sobrou? Uma raiz, uma multiplicação, uma soma e uma potência. E aqui é muito simples. Primeiro, a gente começa respondendo as potências ou as raízes, e você consegue entender por que, afinal, toda raiz pode ser representada na forma de uma potência. Depois disso, a gente segue respondendo multiplicação ou divisão, e por último é que a gente responde soma ou subtração. Então, nesse caso, como a gente tem essa raiz e essa potência, a gente sabe que vai começar a responder por elas e nós vamos responder da esquerda para a direita. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Uma raiz cúbica pede que a gente descubra um número que elevado a 3 seja igual ao valor que esteja aqui dentro. E esse número é o 2. 2 vezes 2 dá 4, que vezes 2 dá 8. Seguindo a expressão, vezes 7,
porque a gente não está mexendo nisso agora, mais 4 ao quadrado, beleza? Vamos resolver essa outra potência agora? 2 vezes 7, já que nós não estamos mexendo nessa multiplicação, mais 4 ao quadrado é igual a 16. E agora a gente tem uma multiplicação e uma soma. Na ordem de prioridades, primeiro a gente responde a multiplicação para depois fazer a soma. Como é que fica? 2 vezes 7 dá 14, mais 16 é igual a 30. E essa é a resposta correta da questão. E perceba, se você inverter a ordem de resolver isso aqui, o resultado dá muito diferente. Por exemplo, se você resolve fazer a soma antes de fazer a multiplicação, como é que ficaria? 7 mais 16 dá 23, e isso vezes 2 daria 46, uma resposta completamente diferente do 30. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa questão. Se você está iniciando, revisando matemática agora, eu fiz um vídeo essa semana com vários exemplos de como ir resolvendo expressões assim que possuem as 4 operações básicas. O vídeo está passando aí na tela e se você quiser assistir para aprender mais, caso essa seja uma das suas dificuldades, vou deixar esse vídeo no primeiro comentário fixado. Espero que essa explicação toda tenha te ajudado. A parte central era te mostrar que quando você tem uma fração como potência, na verdade, aquilo ali é uma raiz e que a gente precisa prestar atenção que o denominador dessa fração representa o índice da raiz e o numerador dessa fração representa a potência do número da parte de dentro. E que a gente responde normalmente como responderia qualquer outra raiz. Por esse vídeo é isso, lembre-se de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo. Até mais!